Iniciando aí calorimetria. Calorimetria parte da física que estuda a medida de calor. Então nós temos aí calor, se refere à quantidade de calor sendo liberada ou absorvida, e metria vem de medida, então medida de calor. Primeiro a gente tem que entender o que é calor. Calor é uma forma de energia, então é uma energia em trânsito entre dois corpos. A energia sempre vai partir do mais quente para o menos quente. Então a energia sempre vai ser liberada, né? O calor vai ser sempre liberado do mais quente para o menos quente. O mais quente perde calor e o mais frio ganha calor. O fluxo de calor então ocorre sempre entre corpos de diferentes temperaturas. Então, se nós tivermos aí um sistema isolado termicamente, uma caixa térmica, por exemplo, você colocar ali dois corpos, um mais quente e outro menos quente, vai haver o equilíbrio térmico, pois o de maior temperatura vai ceder calor para o de menor temperatura. Então, quando o corpo de maior temperatura cede calor, ele vai perder, vai reduzir a sua temperatura. E o de menor temperatura, que vai ganhar calor, vai aumentar a temperatura, atingindo então assim o chamado equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico ocorre sempre quando a temperatura dos dois ou mais corpos que estiverem dentro do sistema isolado forem as mesmas. Existem dois tipos de calor, quando liberado ou absorvido. Existe o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele calor que é transferido de um corpo para o outro, mas esse corpo que recebe o calor não sofre alteração nas suas propriedades físicas. Ou seja, se o corpo é sólido, ele vai continuar sendo sólido, mesmo aquecendo ou reduzindo a temperatura. No caso do calor latente, é o calor liberado ou absorvido pelo corpo, mas nesse intervalo de tempo vai haver mudança de estado físico. Exemplo, se você tem ali uma pedra de gelo no estado sólido e essa pedra de gelo recebe calor, a tendência é que essa pedra de gelo no estado sólido derreta, passando para o estado líquido. Então, esse calor que foi liberado e absorvido por essa pedra de gelo é o calor latente. Calor latente, então, há mudança no estado físico da matéria. As unidades de calor que nós vamos estudar. Dentro do SI, no sistema da física, o calor sempre será dado em joule, porque é uma forma de energia e toda energia é dada em joule. Agora, dentro das unidades usuais ou unidades químicas, o calor é dado em calorias, ou seja, energia é dada em calorias. Uma caloria equivale a 4,186 joule. Uma caloria é a quantidade de calor necessário para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então é um exemplo do significado de caloria. Calor específico sensível. O calor específico sensível, dado pela letra C minúscula, se refere ao tipo de material que está sendo analisado. Cada material se comporta de forma diferente de acordo com a recepção de calor ou a transferência de calor. Existem materiais que são bons condutores e maus condutores de calor. Então, o calor específico de cada material se refere a isso. São valores numéricos que dá para a gente ter uma garantia de como vai se comportar esse material. Então, definindo calor específico é a quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar de 1 grama de substância para variar de 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, observe que o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. E do alumínio, alumínio, é de 0,22. Alumínio é um metal, é um bom condutor. Portanto, o calor específico é pequeno. Então, quem tem calor específico pequeno é bom condutor. Quem tem calor específico alto é mau condutor. Por exemplo, a madeira é mau condutora de calor. Ela acumula calor. Portanto, o calor específico da madeira é muito alto, bem maior do que a da água. Aqui nós temos uma tabela mostrando aí diferentes materiais com diferentes valores do calor específico. Nós temos ali a água com 1 caloria por grama grau Celsius, o álcool etílico 0,58 e assim vai indo.
Observe que os valores menores são metais. Então os metais são bons condutores, portanto têm calores específicos menores. Nós temos aqui a chamada equação fundamental da calorimetria, mais conhecido como Q-macete. Q é a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico. E o ΔΦ pode ser o ΔT também, né? É a variação de temperatura. Então nós temos ali algumas condições. Quando a variação de temperatura for maior que zero, a quantidade de calor será recebida pelo corpo. Ou seja, a quantidade de calor seria positivo, né? Quando a variação de temperatura for negativa, a quantidade de calor também será negativa. Ou seja, nesse caso está cedendo calor, então está perdendo calor. Então calor negativo. Então existe calor positivo e calor negativo, né? Ou o calor frio e o calor quente. As unidades fundamentais da calorimetria. Nós temos aí a quantidade de calor, que é dada em calorias no sistema usual, e em joule no SI. A massa, que é dada em gramas e quilogramas no sistema internacional. A temperatura, que é dada em Celsius no sistema usual, e Kelvin no SI. E o calor específico, que é dado em caloria por grama, grau Celsius, no sistema usual, e joule por quilograma Kelvin no sistema internacional de unidades. Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita para sofrer uma unidade de variação de temperatura. É aquele caso, né? O corpo recebe calor e a tendência desse corpo é aumentar a temperatura. Mas corpos se comportam de forma diferente. Então cada corpo aumenta a sua temperatura de forma diferente. Então a capacidade térmica seria essa capacidade de acumular calor ou de liberar calor do corpo. Para a gente calcular a capacidade térmica dada pela letra C maiúscula, basta que eu conheça o valor da quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Ou também conhecendo a massa e o calor específico do corpo.